Boa noite, meus amigos. É com grande prazer que estou aqui para apresentar o Espaço Entrevistas da Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora. A Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, Leia JF, é uma liga de escritores da cidade que busca divulgar o autor da cidade, o autor nacional, e a gente promove através de feiras, através de bienais e eventos o nosso trabalho nessa cidade. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Marilza Conceição Nowak. Vamos esperar a Marilza chegar para a gente poder conversar. Olá, Marilza. Já enviei o convite, é só aceitar o convite agora. Esta é a 40ª entrevista. Ei, Marilza, Oi, como vai? que prazer receber você aqui. Eu que fico contente de participar do seu programa de entrevistas. Nós estamos fazendo esse programa exatamente para promover o autor nacional, né? Para conversar com você, por exemplo, que hoje você nos contar um pouco da sua obra, o que você está fazendo. Você não conhece ainda a Liga de Escritores de Juiz de Fora. A Liga tem 5 anos de ação aqui na cidade. Nós estamos com, aliás, 6 anos de atuação na cidade, divulgando o trabalho do escritor da cidade. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu estou honrada com o seu convite e um dia desses, quando a gente puder viajar, quando isso puder acontecer, eu vou até a sua cidade para conhecer a, onde vocês se reúnem e conhecer melhor a Liga dos Escritores aí de... Muito legal, que bom. É assim, tá convidado. Bom, eu acredito que esse ano ainda vai estar um pouco difícil ainda, mas que venha 2022 aí. Pois é, a gente está ansioso, todo mundo ansioso. Nós temos é, um grupo de autores aqui em Curitiba também, que se chama Coletivo Era Uma Vez. E hoje mesmo à tarde nós estávamos conversando sobre quais ações nós podemos fazer assim online para nos É, encontrarmos com as crianças, porque nós costumávamos ir às escolas, participar de feiras, né, de encontros com autores ao vivo nas livrarias, né? Eu mesma, uhum. às vezes, fazia encontros, convidava colegas, assim como você fez comigo hoje, mas ao vivo. Aí a gente encontrava com as crianças de pertinho, o quanto isso faz falta, o quanto isso faz diferença na vida da gente, né? Estarmos assim sem o abraço. Com certeza. A qualidade do abraço, né? Como que esse abraço faz falta, né? Faz falta, o contato faz falta. O ser humano é um ser social, é um ser amável, né? De Uhum. amar. E É. por isso nós sentimos falta de dar as mãos, abraçar, dar um beijinho no rosto, né? Quando as crianças Com certeza. encontram com a gente, as crianças espontâneas, queridas demais, elas vêm imediatamente e abraçam. Sim, Elas sentem essa alegria, né, de encontrar com um autor ou com uma professora,
com alguém que elas estão conhecendo e que gostam, né? Claro. Então, aqui tem alguém dizendo que a Marisa, falando que abraço não tem cheiro. Abraço virtual não tem cheiro. A Marisa Tipone é membro da Liga de Supervisão. Estamos com vários membros da Liga aqui, inclusive a Marisela, que faz um curso com você, online, que foi a responsável pelo nosso encontro, e que está te mandando um grande abraço. Né? Tem a matéria de várias pessoas do nosso grupo aqui, e do seu grupo provavelmente também. Sejam todos bem-vindos. Todos bem-vindos. A Indiane está perguntando aqui, cadê a Sibila? Já vou procurar, cadê? A Sibila, ela se esconde aqui com as minhas gatas. Eu tenho duas gatas, a Guida e a Miona. A Miona é personagem de um dos meus livros, que é o Trem na Loja de Brinquedos. É uma gata que mora numa loja de brinquedos. E quando as luzes se apagam e o comércio cerra as portas, os brinquedos saem da prateleira, eles criam vida. O trenzinho abre as portas e todos os brinquedos entram no trenzinho para dar um passeio. E o trem se locomove por trilhos mágicos. Eles vão se desenrolando, o trem vai seguindo. E à medida que o trilho vai se desenrolando, o trem vai passando. E chega um momento que o trem começa uma subida muito alta e vai parar no topo do escorregador. E dá aquele medo, aquela sensação de medo misturada com alegria. Todos os personagens ficam assim em suspense. E nesse instante descem numa corrida desenfreada. É um escorregador aqui no meio da loja. E aí caem numa almofada e o macaco que vinha pendurado com o seu rabo balançando, ele está morrendo de medo, mas a hora que cai ele fala, foi bom. Que legal. Muito bom. Então, e a Miona? Você é uma escritora de mais história infantil. Eu sou escritora de literatura infantil. Eu não sei escrever história infantil. Já tentei. Eu não sei fiz escrever romance. Ai, desculpa. Mas, assim, nós fizemos algumas lives aqui durante esse período de pandemia, né? Para não ficar parado, fizemos várias lives, vários encontros nossos mesmo. Fizemos um de terror, fizemos um de poesia e fizemos um infantil. Sim. No infantil, eu até tentei contar um caso de infantil. Não ficou tão bom, mas foi legal, foi muito bom. Né? Mas, realmente, eu não sei muito contar história infantil. Eu acho que eu aterrorizaria as criancinhas. Entendeu? Então, Maria, você mora em Curitiba? Eu moro em Curitiba. Eu nasci e moro aqui. Eu estou vendo ali, a Marisélia mandou um alôzinho, a Esther Aguilar falou que sou muito simpática, muito obrigada. E eu nasci, moro em Curitiba, e desde criança que eu me interesso por leitura, porque na minha casa a minha mãe comprava a revista Seleções, você deve conhecer muito bem, Arthur. Nós tínhamos a assinatura das Seleções e aquela pilha de revistas Seleções. E ótimas. Com o passar do tempo, eu fui percebendo ali seções que eu podia ler, que eu entendia, né? Piadas da caserna. Tinha algumas coisas científicas também, que as Seleções faziam um compilado de reportagens importantes e fazia o resumo ali, né? Então, é uma revista informativa e também... enfim, uma revista de cultura, né? Principalmente isso, de cultura. E na escola tinha
a biblioteca, uma pequena biblioteca, que era nada mais, nada menos do que uma estante numa sala. E aí é que eu valorizo as nossas professoras, a importância das professoras na vida de uma criança. Esta professora oferecia os livros para nós e nós, crianças, tínhamos um prazer de ler uma surpresa do que ia acontecer com aquela história, porque ela fazia toda uma cena do que vai acontecer nessa história. Você gosta de história que tem um menino que encontra um tesouro? Pois então você vai ver nessa história aqui. Então, quer dizer, fazia aquele preparo antes e nós ficávamos ávidos pela leitura. Então, o papel dos professores, dos agentes de leitura, e principalmente agora, nesse ano todo que passou, nós pudemos ver a função, o fundamento que tem um professor na vida de uma criança. Então, os pais sentiram, muitos pais, nós ficamos sabendo, nós tivemos notícias aqui. Eu agora estou aposentada já, mas continuo tendo colegas que estão na ativa e professoras. E a gente tem um grupo que sempre está conversando, né, e falando a respeito da escola, de como que está o ensino, né? Às vezes nos consultam também sobre alfabetização. E aí eles nos relatam que as famílias estão valorizando bastante o papel do professor, porque essa questão do letramento, né, do gostar de ler, porque as famílias, elas exercem uma influência importante, como, por exemplo, na minha casa, que tinha seleções, eu vi aí que várias pessoas que estão participando falaram que tinham seleções em casa, uma grande revista que existe ainda, né? As coisas boas, elas permanecem, né? Os clássicos permanecem. Então, mas voltando aos professores, essa função do ensinar, do pedagogo, né? O pedagogo é aquele que anda com uma lanterna e ele mostra o caminho, ele ilumina o caminho, né? Isso os gregos que nos contam sobre isso. E esse iluminar o caminho, aqui no século XXI, tem sido visto de maneira muito contundente, né, pelas famílias, a importância do professor. Mas aí... Eu acho que agora, inclusive, né, nessa fase da pandemia, como a Marizélia está dizendo aí, que a literatura veio como cura, como, né, um alento, eu acho que nessa fase da pandemia, eu acho que ficou bem mais marcado isso, né, porque mostrou a falta que o professor faz diretamente com o aluno, porque a gente dá aula virtual, mas você não tem a garantia do retorno do aluno. Você não sabe nem se o aluno está assistindo a aula, né? Tem situações que você não tem como avaliar, né? Enfim. Eu acho que falta aquele abraço do início que falamos, né? Falta aí essa coisa na sala de aula. Nem que seja um abraço assim de longe, mas você está dando a informação para o seu aluno e está recebendo de volta o que ele está aprendendo. No online ficou essa coisa meio dispersa. Eu continuei dando aula online, né, do ano inteiro, continuo dando aula online. Esse semestre agora abriu só aula prática, mas a aula teórica está sendo toda online. E realmente perdeu muito aí. Perdeu muito dessa relação, né, do professor com o aluno. Sim, eu tive uma aluna por alguns meses, uma aluna de alfabetização, uma criança de 6 anos, que justamente faltou o contato do professor para até pegar na mão mesmo aos modernistas que dizem não, você não pode pegar na mão da criança para ela fazer a curvinha do A,
Eu pego na mão, eu dou caligrafia, porque é assim que eu aprendi. E é como agora há pouco a gente falou que os clássicos permanecem, né? A educação clássica tem algumas coisas que são fundamentais, porque ali não é que você vai impedir o traço da criança, você está dando afeto, você está pegando Claro. a mãozinha. O seu coração está palpitando ao mesmo tempo que palpita o coração dessa criança para escrever o nome dela. Que Então, lindo isso. qual é a palavra mais importante da nossa vida? É o nosso nome. Marilza. Essa é a palavra mais bonita. Arthur. Essa para você é a palavra mais bonita. Então, o nosso nome, quando escolheram os nossos nomes, né? Escolheram, pensaram naquela criança e pensaram em dar o nome para aquela criança o mais bonito. Eu, quando nasceram minhas filhas, aliás, antes delas nascerem, tanto o pai delas como eu, ficamos meses pensando no nome. Que nome daremos às nossas filhas, né? E foi uma escolha bonita, uma escolha de ternura e amorosa. Então, você veja, essa primeira palavra, que é a palavra que é registrada num documento, que é o nome dessa criança, é uma palavra carregada de todos os sentimentos mais bonitos, né? A criança que veio esperada e amada é uma criança que tem a sua primeira palavra é o seu nome. Inclusive, Deus nos conhece pelo nome, né? Claro. Então, não entrando assim no mérito de nenhuma religião, mas que o Criador nos conhece a criatura, né? E conhece pelo nosso nome. Uhum. Então, quando você pega na mão desta criança para ajudá-la a escrever, a traçar o A e o B, você está colocando afeto, amor. Então, os modernistas que acham que não pode pegar na mão, que você vai interromper esse traço da criança e neurologicamente vai influenciar, nada disso. O afeto é mais forte. Então, muitas vezes, eu posso aqui contar o exemplo de uma criança, um aluninho meu, que originou esse livro aqui que eu vou mostrar, que é o Amarelo. Eu tinha uma turma de prezinho e costumava me reunir com as crianças. Oi, a freguesia do livro, a Jô está aqui. Oi, Jô. A Jô é daqui de Curitiba. A Jô é do coletivo. Era uma vez que eu comentei no início, né? Como? Tem um monte de gente aí que veio te ver. Pois é, eu estou muito feliz, que bom. A Patrícia Melandre está aqui também. Feliz minha filha Fernanda entrou aí agora há pouco também. Mas eu quero convido todos aí para conhecer o trabalho da Leia também, que, né? Nós vamos conhecer o seu trabalho também, mas quando eu estou para conhecer o trabalho da Leia conosco aqui. Conhecer o nosso trabalho também. Está dando um delay na sua fala. Pode repetir? Eu estou te ouvindo muito bem. Estou dizendo que, assim, convidar todos que estão te vendo, seus amigos, para conhecer o trabalho da Leia, o nosso trabalho aqui em Juiz de Fora. Pois né? Sim, com certeza. Da mesma forma, eu convido a todos para conhecerem o coletivo Era Uma Vez. O pessoal de Juiz de Fora vai lá no Instagram, @coletivo Era Uma Vez. Estamos todos lá, os escritores curitibanos. Queremos que ir a Curitiba? Eu adoro Curitiba. Adoro Curitiba. Já fui algumas vezes a Curitiba e adoro. Sou fascinado com Curitiba. Que bom. Seja sempre bem-vindo aqui. Mas então, quero contar para você desse livro amarelo.
eu tinha uma turma de prezinho e as crianças costumavam sentar-se comigo no tapete para contar histórias. Eu contava histórias. E um dia a proposta foi: hoje nós vamos fazer um desenho e vamos contar a história do desenho. Aí cada um fez seu desenho e chegou o momento de contarmos a história, nos sentamos e de um em um eu ia ajudando, eu dava às vezes uma ideia a mais, e daí as crianças já estavam habituadas com isso, elas apanhavam aquela ideia e engordava a história, né? E quando chegou a vez do Cadu, o Cadu tinha feito uma folha de papel todinha rabiscada, muito forte, aquele rabisco, mas assim, quase furou o papel e tudo escuro, tudo cores assim. E as crianças estavam dizendo que ele desenhou tudo bré, bré, bré. Aí, quando chegou a vez dele, eu falei para todo mundo: um momento, agora vocês vão ouvir a melhor história do dia nessa escola inteira. Eles ficaram, como assim, né? A minha toda caprichada, a dele toda bre, 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 como que é a melhor história? Aí eu disse: crianças, vocês estão vendo aqui nesse temporal, nesse vendaval, tudo que está voando aqui. E daí ele me puxou assim: é no fundo do mar. Eu falei: o vendaval saiu da terra e foi para o fundo do mar e embolou tudo. Olha aqui, dá para ver um rabinho de um peixe. Dá para ver também uma concha. Dá para ver E eles começaram a ver tudo isso. Eu falei: Cadu, agora continua a sua história aqui. Aí ele fala do tubarão, e o tubarão realmente aparece e quase pega o peixinho amarelo que mora no fundo do mar. E a partir desse dia, as crianças começaram a desenhar bré, bré, bré nos seus desenhos e o Cadu começou a desenhar figurativo. O desenho surgiu. Então, começou a aparecer árvore, casa, Cadu nos desenhos dele, porque ele saiu daquela tempestade toda, né? Então, e essa história foi uma história bastante significativa na minha profissão, na minha vivência como professora. Eu assim, coincidia de eu ter situações assim, de ter que pegar na mão para escrever e pegar o desenho e transformar no desenho mais bonito da escola inteira naquela tarde, para que as crianças se sentissem valorizadas. E com tudo isso, eu estou querendo dizer que o papel do professor realmente é fundamental e importante na vida das crianças, e que isso nesse ano passado e nesse ano agora está sendo, né, tão reconhecido, e que nós precisamos fazer com que a literatura chegue perto das crianças. Então, nós adultos que estamos em volta delas temos obrigação de fazer a literatura chegar às mãos das crianças. Com certeza. Com certeza, eu acho que é fundamental. É o exemplo, né, do adulto ler para a criança, né, falar que a leitura é uma coisa boa, porque eu tenho alunos, por exemplo, que nunca leram um livro que não seja técnico. Né? Então, eu acho que isso é fundamental, até para o conhecimento geral de todas as profissões. Né? Eu até consegui, durante a pandemia, com o meu blog e com essas nossas entrevistas, o meu trabalho da poesia no domingo, né, que eu estou fazendo um trabalho também de poesia brasileira, domingo às 5 da tarde, eu consegui trazer um monte de aluno para assistir isso,
e começaram a pensar em literatura. Foi muito Sim. legal. Uhum. E eu dou aula para adultos, né? Dá aula para Adultos. adultos. Uhum. Eu Eu dou aula na faculdade de medicina. tô vendo a minha comadre aqui, a Luciana Bittencourt, que mora em Brasília, e esse livro aqui, que é o Trem na Loja de Brinquedos, eu escrevi na casa dela. Foi a Ah, que legal. primeira, ela foi a minha primeira leitora dos versos do Trem na Loja de Brinquedos. Então, obrigado pela sua presença aqui. Ah, o meu colega de curso, o Amorim, está aí também. É seu amigo. Renato, É. né? Escreve muito bem também literatura infantil. Sim. E é um grande poeta. Ah, eu estava me lembrando, para falar aqui na live de hoje, né? Me lembrando como é que eu me tornei escritora. Pois você Não. sabe que isso também foi lá na escola, porque você deve se lembrar quando os professores nos pediam as redações das férias. Sim. A gente voltava de férias, não tinha outra opção, era fazer uma redação. E eu era uma menina da capital de Curitiba que ia passar as férias num sítio, na casa da minha avó, em Itararé, São Paulo. Ah, E lá no sítio, a minha tia tinha uma charrete com uma égua, a baia, uma égua branca, mansinha que só. Então a gente andava de charrete e também cavalgava, né? A baia deixava a gente cavalgar, ela era uma criatura dócil. E eu tomava leite da vaca. O meu tio ordenhava na caneca, sabe aquelas canecas de... Ai, como que... esmalte. De esmalte, isso, as canecas Isso. esmaltadas. O tio ordenhava ali e nos dava e falava, cuidado que tá quente. Então, era algo assim, muito novidade, né? E tinha Aham. uma bica d'água que não parava de escorrer. E eu ficava pensando, mas não tinha que desligar essa água? Porque tal a gente não pode deixar a torneira aberta. É desperdício, né? E lá no sítio a água ficava escorrendo. Então meu tio foi mostrar o olho d'água. E o olho d'água, Arthur, ele é um olho mesmo que fica borbulhando água. Ele é redondinho na terra, é um olho d'água. Aquilo para mim foi uma maravilha. Então pense, eu chegando na escola e a professora pedindo a redação das férias, foram folhas. Tinha umas 4 Ah, escrevendo tudo isso. E ela falou, Marilza, como você escreve? E essa fala foi importante, porque ali eu comecei a ver que o que eu sentia podia ser transformado em palavras. O que eu sim. via, eu podia contar de maneira escrita, como eu lia nos livros. Aí caiu a ficha, né? Ah, o livro está lá escrito, mas eu também posso escrever a minha história, né? Claro. E por aí foi. E teve também, o meu irmão tá aí, o Mauro, teve uma ocasião na nossa infância que eu sou a filha mais velha, a menina. E tínhamos que fazer tarefas em casa. E a minha tarefa era lavar a louça. Não Ah, tinha dúvidas, eu chamava os meus irmãos, venham me ajudar, vocês vão enxugar a louça. Ah, nós enxugamos, sim, tá bom, a gente enxuga, mas você precisa contar histórias para nós, então. ah, E aí que eu tinha bom. que inventar. Aí eles falavam assim, hoje nós queremos de terror, mas tem que sentir medo, senão nós vamos ficar sentados aqui na mesa e não vamos enxugar a louça. E aí eu criar histórias assim de fantasmas, de coisas acontecendo que nem me lembro mais o quê. E Sim. daí em outra ocasião era
a sua história a gente tem que dar risada. Se nós não gargalharmos, nós não vamos enxugar a louça. Ah, tinha que arrumar coisas engraçadas e criar coisas engraçadas. E saía, eu criava, né? Então, Foi, foi assim. a professora certa, né? Eu acho que foi a professora certa que deu o incentivo, e Isso. eu acho importante isso, né? Além Eu no tive na minha caso, vida professores que deram o pontapé assim, perfeito, né? Inclusive, eu sempre falo que quem me incentivou a fazer poesia, né, e a virar o poeta que eu sou, foi o professor de matemática, que legal. era poeta, né? E, assim, eu tive ótimos professores de português. Na sua vida foi isso, a professora deu o pontapé inicial aí, né? Você escreve muito, que bom. Você É, começou a pensar isso, né? pois é. Isso foi assim algo bem significativo, porque se ela falasse a mesma frase assim, Marilza, você escreve muito, assim, que eu, olha só, Né? né? É, Ela teria tirado a minha motivação, claro. mas ela fez diferente. Ela falou, Marilza, você escreve muito, como assim escreve bem, né? Descreve Claro. tudo. Então, mas para a Indiane, que pediu a Sibila, olha só quem é que apareceu. A Sibila. Essa é a personagem de um livro muito queridinho meu. É a história de uma cobra engraçada, feita de pano e areia. É. E sabe, Arthur, ela não pica a criançada, porque a língua é uma fita. Olha que bonita. Ela mora no armário da escola e vive de mão em mão. É um bicho de brincadeira da nossa imaginação. E você sabe que as crianças gostam tanto dela que seguram que nem um bebezinho e fazem um colar no pescoço com a Sibila. E elas chegam até a contar os segredos delas para Sibila. Que Então, barato. e essa história aqui aconteceu de verdade também na escola, você acredita? É, Aconteceu de verdade. Pois foi assim. é. A Maria está falando aqui que queria mesmo ver a Sibila. Então ela vai ficar aqui fazendo companhia. Pois é. Ela, eu precisava ensinar a letra S, porque eu gostava de É. construir no prézinho, eu gostava de construir o alfabeto com as crianças. Então eu trazia objetos, ou senão fatos significativos, ou senão íamos pesquisar na internet algum animal, por exemplo, zebra, né? A zebra é essa letra Z, né? Então vamos Aham. pesquisar os animais da África, e daí de lá nós tiramos a zebra para escrever. Então precisa ter significado. O Paulo Freire falava disso, né? Do significante e o significado. O Paulo Freire foi um educador que ele alfabetizou adultos debaixo da árvore, lá no Nordeste, em 40 dias. Aham. Por quê? Porque ele falou de coisas que tinham significado para as pessoas. Eram adultos, então ele tinha que falar da região, enfim, das coisas que tinham significado para eles, né? E ele foi colocando palavras e a pessoa aprende. Quando interessa, você aprende. Podem vir Sim. até com uma fórmula química, podem vir. Se ela for do seu interesse, você aprende, né? Aham. Tudo é questão do interesse mesmo, da motivação, né? E aí era a vez de ensinar a letra S. Então, e tem mais uma.
professora adora loja, que agora não é mais loja de 199, né? É loja de artigos importados, enfim. Aham. Casa China, não sei se aí tem Casa China. Não é casa fina, não, mas é a mesma coisa, né? Ai, então, professora, ainda mais de prezinho e primeiro ano, entra nessas lojas e se esbalda, porque ali tem um material muito rico para dar aula. E eu demorei a ver a cobrinha no chão. A cobrinha que eu comprei naquela ocasião era dessas de colocar na porta para estancar o vento. Sei. Eu já pensei, opa, pronto, tá aqui. Ela faz os sons, ela sibila, né, a cobra. Então, o nome dela é esse, Sibila, e voltei para casa feliz da vida, porque ali em 3 segundos eu já tinha o planejamento todo do como que eu ia ensinar a letra S com a Sibila. E aí eu fiz toda uma entrada dessa personagem na sala de aula. Antes das crianças entrarem, eu coloquei a cobra de pano dentro do armário e falei para eles que uma nova personagem ia chegar na sala e que eles ficassem preparados, não se assustassem, mas era uma personagem muito querida. Enfim, fiz toda uma flor, né? Uhum. E aí nós sentamos no chão, isso de sentar-se no chão, eu fiz muita aula de chão com as crianças. O Matthew Lipman, ele é um filósofo americano que ensinou filosofia para criança e criou um método de filosofia para criança. Então, a criança pergunta por quê o tempo todo. Né? E tem uma hora na altura da vida da gente que a gente para de perguntar por quê por causa do outro. Você tem vergonha de perguntar por quê. E a gente tem que ser como Sócrates, tem que continuar perguntando por quê sempre. Mesmo que você já tenha passado dos 6 anos faz tempo. Você tem que continuar perguntando por quê, porque são os porquês que trazem as respostas para nós, né? Claro. E é graças aos porquês que a gente chega às conclusões que chega, que a gente aprende, enfim. Então, eu adotei esse método de filosofia para crianças lá no prezinho e trabalhei muito tempo e é um método que dá muito resultado, porque esses porquês todos que a criança pergunta vão levando assim a... Você amplia. Eu fazia um planejamento de ensinar uma coisa, daqui a pouco eu estava falando lá de outra, e nós íamos para pesquisa. O porquê cria pesquisadores. Quando você estimula as crianças, o adulto, ou seus alunos, pode ser adulto, porque a gente sentou no banco escolar, você vira aluno. Eu estou fazendo, eu tô fazendo uma pós online agora, e quando a gente senta aqui, que aqui é o meu escritório, né? Então é aqui que eu estudo. Quando senta aqui, vira o aluno. Claro. E aí vamos lá, né? Então, as crianças e eu nos sentamos e aí eu abri a porta do armário antes de me sentar com eles e comecei a mostrar quem que estava aparecendo. E, enfim, foi uma cena. E aí eu notei que já de cara as crianças gostaram muito do fantoche. Ficou sendo um mascote da turma. E aí eles iam para casa deles. Primeiro brincavam na escola. Aí um dia arrebentaram a Sibila lá no meio do recreio. Vieram, chorando até. Aí eu sentei com eles, vamos costurar a Sibila. Nós tínhamos regras, né? O que pode, o que não pode. Então, assim, as coisas do comportamento, da vida social, né? Por que tem que ter regra? Por que tem que ter o sinal vermelho? Por que tem que ter o verde? Enfim, a gente aprende tudo bem bonitinho quando é criança. Depois cresce, daí quer furar o sinal, essas coisas, né? Então... Aí eu pensei assim,
sabe o quê? A Sibila vai para casa de vocês. E voltava essa Sibila no outro dia com sopa do lado da boca, com resto de sopa. Voltava com o outro lado com pasta de dente, porque daí foi escovar os dentes. Então, ela passou a fazer parte como um ser vivo, né? Uma pessoa, enfim. E a família, as famílias incentivavam isso, porque estavam vendo o resultado, né? A criança estava falando, estava falando português correto, inclusive, estava saindo da fala do Cebolinha para falar corretamente. Então, isso tudo a literatura traz, não é? A fala correta. Claro que quando são questões de aparelho fonador, que precisa de fonoaudiólogo, aí é uma outra coisa. Mas às vezes a criança é estimulada a falar errado, porque a família acha bonitinho. E fala nenê, fala... Então, a literatura faz isso. Ela ajuda a articular as palavras de modo que você fale a língua portuguesa, a norma culta, né? Hoje em dia não é mais norma culta, é a norma vigente de prestígio. As academias criam nomes lindos, né? Norma vigente de prestígio. Então, se você fala errado, você é uma pessoa meio que discriminada, né? Se fala problema, não é? Então, precisa falar corretamente para ser aceito, porque a gente está numa sociedade que exige bastante das pessoas, né? Exige aparência, exige a fala correta, a não ser... Diga. Nós temos uma sociedade que exige, mas que não faz, né? Tem a galera que não faz. Pois é, nós temos assim, muita gente hoje em dia que... eu não sei o caminho que tomou a escola, mas a gente tem muito aluno na faculdade com uma dificuldade muito grande de escrever corretamente, tá? E de conhecimento geral muito pequeno. Sabe? Eu acho que é complicado. E hoje a internet tem complicado um pouquinho isso mais também, né? Tem muita gente escrevendo mais internetês do que português. Isso é. Agora, faltou despertar esse gosto pela leitura, faltou aquela pessoa que não precisa ser uma professora, pode ser outra pessoa que está em volta dessa criança, né? Por isso que eu digo que é os adultos que estão em volta, né? De falar, esse livro aqui tem uma bruxa que mora numa casa de doce, de bolachas. A porta da janela é toda de bolacha recheada com creme. Então, faltou alguém dizer para esse menino que esse livro tinha... para ele ficar curioso para ir lá e ler. Claro. E com o tempo aprender a contar tudo que vai no coração dele e no pensamento dele. Porque é só com repertório de palavras que nós conseguimos dizer aquilo que nós sentimos. E aonde que a gente vai achar esse repertório de palavras? Nos livros. Claro, lógico. Então, faltou quem dissesse para esses jovens que esse lugar super legal é o livro. Chama livro. E tem livro na internet também. Eu tô com minha memória cheia de tanto livro. De e-book? Oi? De e-books? De e-books. Eu tenho muitos e-books.
Eu baixei alguns, eu comprei um Kindle para mim, eu baixei alguns, li vários, cheguei a fazer resenha de alguns e-books, mas eu não consegui ainda me viciar no livro digital como eu sou viciado no livro de papel. Eu, tranquilamente, eu tô lendo. Eu comprei isso aqui, ó, de madeira, Ah, e tem sido muito bom para ele parar em pé. Então, se eu estou aqui na mesa, dá para acomodar bem, tendo, porque ele é pesado para você ficar segurando. E, aham. e daí, tendo um suporte, facilita, né, para a leitura. Daí é como se eu estivesse lendo o livro. Né? Eu estou vendo aqui o É, pessoal está falando da literatura que traz com ela prestígio e atenção, diz a Marisa. Né? Tem a Maria que conta histórias. Ela está perguntando quem que faz a Sibila. Tem uma artesã aqui em Curitiba que fez para mim a Sibila e você não sabe quem mais que ela fez. Os ah, filhotes da Sibila. A Sibila é muito generosa. Ela tem os filhotes também. que Porque assim... bonito, que legal. Oi? Muito legal, muito bonito. Pois é. Porque a Sibila... Lembra quando eu contei que arrebentaram ela lá no pátio? Daí Ah, a Sibila, como personagem, ela também se apaixonou pelas crianças, sabe? Ela ficou profundamente atraída por esse amor das crianças por ela. E daí ela teve uma ideia. Ela era ah, só uma não dava conta de tanta criança. Ela resolveu procriar. aham. E botou os ovinhos. Eu fiz uma almofada no armário com ovinhos de isopor, né, para fazer de conta. E lá na sala de aula, na época, nasceram os filhotes que eram fios de lã. Então, eu dei um Ah, fio de lã para cada criança. E depois é que surgiram esses personagenzinhos aqui. Na época que eu escrevi o livro, que eu levei essa história para a literatura daí, né? Porque até então ela era uma experiência de sala de aula mesmo, era matéria, né? muito legal, muito bom. É uma experiência fantástica, Essa né? experiência é fantástica. A minha experiência de trabalho na escola, eu não saberia ser funcionária de uma empresa, dona de uma empresa, ou trabalhar num banco, eu não saberia. Eu tinha que ser professora mesmo. Não Que podia barato. ser, não podia ser outra profissão. É a profissão. Eu acho que eu nasci para ser professora e agora eu estou escrevendo as histórias, né? E são histórias vividas. Então, Sim, assim, quando eu conto a história da Sibila para as crianças se apaixonam pelo livro também. Por quê? Porque passa esse amor, sabe? sim. Aqui eu só dei uns pitacos, mas a história tem bastante enredo aí. E você fez um caminho inverso, né? Hum, Normalmente as pessoas escrevem uma história, uhum, criam o personagem uhum. e vão para as escolas levar o personagem e o livro. Sim, E você criou o personagem para depois criar o livro. foi, Né? exatamente. Primeiro que começou com a Sibila, fazendo a sua aula, a sua alfabetização né, com a cobra, com a Sibila, né? E para, de repente, depois virar o seu livro. Ela, né? Que legal. É uma É, experiência interessante isso. é. O Fernando Franco está aqui. Fernando, eu já falei do Amarelo agora há pouco. O Amarelo é da editora Franco, aí, de Juiz de Fora. O nosso Ah, do peixinho, né? Eu também vi o comentário das pessoas aqui sobre a nossa língua portuguesa. Que língua riquíssima, não é? sim, A língua que consegue expressar todos os sentimentos, inclusive a saudade, que em outras línguas não tem, né? A palavra saudade.
Mas eu quero contar uma história aqui muito especial para mim, que chama o Balé da Chuva. Ah, A minha filha Fernanda está aí e essa história aconteceu de verdade. Sabe essas noites de verão que começa a chover e dá aquele temporal assim estrondoso, que as janelas da casa batem, faz tudo, que o barulho, você escuta o barulho das árvores fazendo. Então, era uma noite dessas, mais ou menos umas 11 horas, quando começa esse temporal. E a Nana se levanta com medo e vem falar com a mãe. Essa é a casa. ah. Com Araucária do lado, claro. Linda. Araucária do lado. Essa é a minha casa da infância. A minha casa da infância, Arthur. Ela não existe mais. Ela foi demolida. Ah, Tem prédio lá agora, naquele é. tem prédio. Mas ela era assim. Essa é a casa que eu nasci. Aí, Aham. de ser escritor é que você traz para a literatura e imortaliza as coisas que você quer, né? Tanto Claro. escrevendo quanto desenhando. Quem ilustrou foi a Alessandra Tosi, talentosíssima, daqui de Curitiba. E aí, nessa casa aqui, mora a família, o pai, a mãe, as crianças. E a Nana levanta na hora que tá esse temporal aí e vem falar com a mãe, eu tô com medo. Por que que tem que fazer esse barulhão tão alto? Ah, E para aquela criança pequenininha de 4 para 5 anos, a mãe não ensinou para ela que lá tem eletricidade. Isso aí ela vai aprender no 4º ano. Então, o que a mãe fez? Levou a criança ali fora para sentir o cheiro da chuva na terra, para ouvir o som da chuva nas folhas das plantas, na calçada, fazendo tique-tique-tique na calçada, nas plantas, na calha. ah. E sentir esse cheiro, sentir o vento no rosto. A mãe e a filha se sentaram na porta da cozinha, ali no degrauzinho, e ficaram lá observando. E daí ela perguntou, mas por que que tem que fazer esse clarão e esse barulhão? Porque quando deu o relâmpago, a mãe avisou. Agora vem o trovão. Um barulho alto. E abraçou a filha. E deu aquele barulhão mesmo. E foi alto. E as duas se abraçaram. E aí a mãe falou, os nossos ancestrais acreditavam num deus chamado Thor, que tinha um martelo, bramia o martelo e fazia os raios e os trovões. E aí, os nossos ancestrais, eles não conheciam a ciência ainda, né? Então, acreditavam nisso. E para uma criança pequena, a resposta estava boa. Essa resposta aqui estava boa. Bom, aí depois de sentir o cheiro, de ouvir os barulhos, de entender o porquê, porque assim, o medo é que faz com que a pessoa, aliás, a falta de amor é que faz com que a pessoa tenha medo. O Sim, medo nada mais é do que falta de amor. O amor, ele esclarece, explica. Quando o amor esclarece e explica, o medo vai embora. Então, sim. houve um esclarecimento, uma explicação para aquele momento, né? E aí, como era chuva de verão, ela foi passando a chuva de verão rapidinho. E a filha fala, elas dançam a dança da chuva, com um sapatinho, chinelinho de pano, né? E o medo vai embora. Quando eu vou nas escolas, daí eu falo para as crianças que o Thor, hoje em dia, ele é um desenho animado, mas ele já foi Deus, ele já foi
o ser humano já acreditou num Deus chamado Thor. Mas depois, com o conhecimento, que o meu pai fala que é Deus que dá a inteligência e o conhecimento, né? Então, com essa evolução toda do ser humano, aí a gente já sabe quanta coisa que tem lá no céu para fazer uma chuva. Claro. Eu estava ouvindo um programa de rádio que tem aqui, da Maria Rafá, é uma psicóloga, radialista, e daí ela estava entrevistando um pessoal da meteorologia aqui do CIMEPAR. E sabe que eles pegam um avião, vão lá no céu e dão uns jatinhos de água na nuvem para chover? Acontece isso. Então, chove em determinados lugares que eles querem que chova. Por isso que às vezes a gente fala, eu tô aqui no Bacaxiri. Aí alguém mora lá no outro lado da cidade, lá no Portão. Aí eu falo, aqui no Bacaxiri tá chovendo. A pessoa fala, mas no Portão, eu tô aqui no Portão e não tá chovendo. Muito legal. Marisa, eu estou preocupado com o nosso tempo. Eu nem... Puxa, eu começo a conversar e eu nem vejo. Tá maravilhosa, entendeu? Tá delicioso isso. Mas a gente tem 1 hora para falar, senão o Instagram nos corta. Tá. Né? E tá quase acabando. Você mostrou 3 livros seus, né? Como? Você nos mostrou 3 livros. 4. O Amarelo, a Sibila. A Sibila, o Balé da Chuva. O Trem na Loja de Brinquedos. Eu tenho ainda As Primas, que é uma novela. É uma novela infanto-juvenil. É super legal essa novela, porque as crianças passam as férias de verão na praia e cada dia acontece uma coisa. Eu não sei quantos minutos nós temos, 2, 3, né? Uns 3 ou 4. Então não vai dar tempo. E tem esse aqui, que é o ovo do bolo. Você sabe ovo do que a gente usa para fazer bolo, né? É ovo de galinha. Mas a Mila, essa personagem aqui, não sabia. Aí ela vai na floresta falar com tudo que é bicho que bota ovo para ver se o ovo dele é o certo para fazer o bolo. Aí ela fala com a aranha. Aí a aranha responde, mas você vai precisar de muitos ovinhos para fazer um bolo. Não dá. E por aí vai, né? Que barato, gente. Eu acho muito legal essa coisa da imaginação para poder criar uma coisa para criança. Sim. É isso que eu falei que eu não sei fazer. Porque atualmente tem escrito histórias de terror, né? Gosto de histórias de terror. Mas eu acho fantástico. Entre o pessoal da Leia, nós temos contadoras de histórias infantis fantásticas. Tipo a Marisélia mesmo, que está fazendo curso com você lá. Sim. A Marisélia tem o Galo José, né? Não sei se você já viu o Galo José da Marisélia. Eu recebi hoje pelo correio, a minha leitura de final de semana são os livros dela, que estão aqui. Chegaram, fresquinhos, eu vou conhecer. Pois é, mas ela tem um Galo José desse tamanho que ela leva para as feiras para fazer um fantoche mesmo, né? Igual a Sibila. Eu acho importante essa coisa, né? Eu tenho um vampirinho. Eu tenho um vampiro. Tá. Muito prazer. Como vai? Esse é o Fredinho. Um dia talvez a gente se encontre. Não é? Que legal. Com certeza. A gente vai se encontrar rapidamente. Eu acho que eu adorei conversar com você. Né? Como eu te disse, eu adorei conhecer Curitiba. Eu fui a Curitiba algumas vezes, né? E a minha sogra adora Curitiba. E é um negócio assim, a gente até fica brincando, né, com o leite quente, né? Que é uma delícia de som aqui. Leite quente que tanta gente. Sim, é isso mesmo. Né? Outro dia eu fiz uma live de poesia do Paulo Leminski.
E eu, inclusive, falei da pedreira. Aham. É uma pena que o nosso tempo está acabando. Nós temos. Pois é, Vamos conversando até o Instagram cortar, mas foi muito legal. Eu quero continuar conversando com você a respeito disso, porque é uma experiência fantástica essa sua, né? De criar da sala de aula para depois levar para o livro. eu gosto Como eu te falei. muito da minha experiência. Eu, assim, tenho honrado essa experiência, esse privilégio de ter sido professora e de ter alfabetizado mais de 1.000 crianças durante a minha carreira. Então, eu Muito. sinto orgulho disso, sinto amor por isso, sabe? Amor pela minha profissão e amor pelas crianças, pela leitura, pela literatura infantil, especialmente, sabe? E Sim. eu gosto muito de falar sobre isso e de viver isso na minha vida, né? A literatura Muito bom. infantil. Eu quero muito agradecer a sua presença. Foi um bate-papo muito gostoso, mesmo. Vamos ter a oportunidade de falar isso de novo, tá certo? Sim, Né? Então, vamos nos acompanhar aí, né? Tá muito bem. certo? Eu quero agradecer, então, agradecer a todo mundo que está assistindo a gente. Se quer dar Uhum. um abraço para todo mundo aí também, você fica à vontade. Obrigada, Tatijane, Luciana, obrigada por terem participado. A Meire, obrigada, Meire, minha prima. A minha prima sabe que eu homenageio a nossa avó nesse livro aqui, O Ovo do Bolo. Eu falo da nossa avó, né? A Isso é nossa... importante. Uhum. São as ancestrais, né? A gente tem que honrar os nossos ancestrais. Isso faz parte, né? Com certeza. Com Muito bem. certeza. Tá Então, bom? Grande abraço para você. Um beijo. abraço para todo mundo. Beijos, bom fim de semana. E assim a gente encerra mais um dia o espaço de entrevistas da Leia JS. Muito obrigado a todos. Tchau para você. Tchau, tchau. Vamos fazer uma foto? Tira uma foto da gente, vê se dá tempo. Legal. Ah, eu acho que no seu não saiu foto. Não saiu, tira foto. Pois é. Deixa eu ver se eu pedi. Alguém deve ter Patrícia, tirado. Eu não, sumi. Andrés. Patrícia, Eu não você saí tira mais. uma foto da gente? Mas a minha imagem desapareceu. Ah, foi. Ai, eu acho que eu vou fazer um cambalacho aqui, vou tirar uma foto assim, mas eu não sei se vai dar certo. Vamos ver. Consegui. Consegui. Conseguiu? Ah, eu não sei Consegui. como é que eu saí. Será que eu saí bonita? Eu tenho que sair bonita, Arthur.